Beleza, começou então. Então, vamos lá, né, pessoal? Boa noite para todo mundo aí. A gente já deu várias boas noites aí anteriormente, né? Mas agora, depois que começa a gravação, é oficial. Eu sou o professor Alisson, aqui do ICEI, né? Na PUC, a gente é vinculado ao ICEI, que é o Instituto de Ciências Exatas e Informática. Promove semanalmente aqui o ICEI Talks, né? Um bate-papo semanal aí sobre tecnologia, né? Tecnologia e assuntos relacionados, né? Só para ter uma ideia de assuntos relacionados, o assunto aqui hoje tem a ver com logística, né? Inteligência artificial aplicada à logística aí, né? Cadeia de suprimentos, que o Alexandre Padilha vai falar, já vou apresentar ele aqui. E a gente convidou até o pessoal do curso, não os conheço, né, pelos nomes, então pode ser que tenha alguém aqui. A gente convidou o pessoal aí do curso superior de tecnologia em logística, né? Eu passei o convite aí para a professora Késia, que é a coordenadora lá do curso. Pode ser que tenha alguém desse curso aí, né? E a gente vê pelos vários ICEI Talks que são realizados, assim, não é só a tecnologia que é importante, né? Vários outros assuntos que são relacionados são importantes aí para a formação aí do nosso profissional, né? Então, tem alunos aqui que são dos nossos cursos EAD, né, à distância, imagino que dos cursos presenciais também, né? Todos eles são convidados aí, né, e participam semanalmente. E sempre em parceria com alguma empresa aí, né? Empresa aí que atua nesse mundo aí tecnológico. Hoje a gente está com a Reply, né? É uma empresa aí bem interessante, né? Na verdade, eu descobri hoje, entendendo como é que a empresa funciona, na verdade, a Reply não é uma empresa, é um grupo de empresas, né? Depois me corrijam aí, por favor. Empresa de origem italiana, né? Mas tem atuação global hoje aí, né? Atua em vários continentes. Eu aprendi ontem, acho que com a Cristiane e a Mariana, não sei, que só não estão no continente africano ainda, né? Mas aqui no Brasil já tem atividades, né? O Alexandre, olha que curioso, né? Nuances aí do mundo virtual, né? O Alexandre, nesse momento, está no México, né? Não está aqui no Brasil. Olha como é que é curioso, né? A gente consegue conversar aí com pessoas que estão aí espalhados mundo afora. E é curioso, né? O bacana da Reply é que, pelo que eu percebi, que ela atua em várias atividades, né? Com vários temas aí, né? Bem modernos, né? Big Data, computação em nuvem, IoT, inteligência artificial, machine learning, né? O carro-chefe deles aí parece que é transformação digital, né? Então é bem interessante. O Alexandre vai falar aí sobre o uso da inteligência artificial, né, na cadeia de suprimentos, né? Tem a ver com logística, né? Essa proximidade entre a gestão hoje em dia e a tecnologia, né? É muito grande, né? A gente vê isso nos nossos cursos, inclusive. E junto com a gente está também aqui o PUC Carreiras, né? Na presença aí da Flávia Aparecida Gonçalves, né? A Flávia é assistente de desenvolvimento aí de carreiras, né? Vai falar também aqui do que é o PUC Carreiras, falar um pouquinho do trabalho que é desenvolvido lá, né? Para quem é aluno da PUC, conhecer o PUC Carreiras aí é fundamental, né? Para a sua colocação no mercado, né? Para conhecer as vagas que estão disponíveis, nessa proximidade com as empresas, o mercado de trabalho aí é muito importante, né? E a nossa proposta aqui de formato vai ser o seguinte: a Flávia vai falar primeiro, então, aí, né, do PUC Carreiras, uma fala menor, aí depois a gente passa para o Alexandre, né, que vem com a parte técnica aí, né, vai falar sobre a inteligência artificial. No final, a gente abre para algumas perguntas, né, se houver alguma pergunta, sempre tem, né, algumas perguntas interessantes. E depois a parte que está todo mundo mais esperando, né, que é o sorteio dos brindes, que a gente divulgou que ia ter brindes, né? Então, fiquem atentos aí. Quem for sair mais cedo aí, pessoal, fica atento aí, né? Porque o sorteio de brindes, eu não sei quais são os brindes aí não, mas imagino que sejam coisas legais, né? Eles vão até pegar o endereço aí depois para poder encaminhar, então, aí os brindes, né? A gente falou que é sorteio, mas na verdade não é sorteio, né? Não vai ser uma questão de sorte, não, né? É legal ficar atento aí o tempo todo para ver depois aí como é que vai ser a questão aí para ter direito ao brinde. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou passar aqui para a Flávia, né, que vai poder falar do PUC Carreiras e a gente dá sequência depois, então, com o Alexandre. Flávia, fica à vontade. Olá, pessoal. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse evento proposto pelo ICEI Talks, em parceria com a Reply e com nós, né, da PUC Carreiras. Bom, queria aproveitar a oportunidade para contar para vocês um pouco do nosso trabalho e de como a PUC Carreiras está presente para os nossos alunos da PUC Minas e egressos, né, que formaram a partir de 2017. Bom, a PUC Carreiras, ela é uma central de serviços de carreiras da PUC Minas e ela é voltada para poder auxiliar o desenvolvimento dos nossos alunos.
Após esse desenvolvimento, nosso intuito também é facilitar a inserção deles no mercado de trabalho. Então, para isso, a gente conta com uma plataforma, que é a plataforma PUC Carreiras, que contém uma série de conteúdos que são voltados para o desenvolvimento de carreiras e também contém as oportunidades, as vagas. E aí são vagas de estágio, trainee ou outras oportunidades de forma geral. Então, o aluno ele tem a possibilidade de se cadastrar nessa plataforma, conhecer as oportunidades, participar de todo o processo e também nesse processo que ele está dentro da plataforma, ele também pode ir se capacitando, se desenvolvendo. A nossa plataforma da PUC Carreiras, ela conta com cursos, palestras, webinários, artigos, tudo aquilo que pode promover o nosso aluno. Nós também temos ferramentas de produtividade. Como que funcionam essas ferramentas? O aluno ele pode fazer simulação de entrevistas, então ele tem a possibilidade de vivenciar uma simulação de entrevista, gravar, compartilhar com pessoas próximas para poder avaliar até o seu desenvolvimento e também ir captando, né, quais que são as perguntas, aquilo que o mercado está buscando em relação a competências. Então é muito interessante. Tem também a trilha de carreiras. A trilha de carreiras ela começa desde o autoconhecimento, então o aluno tem a possibilidade de se conhecer, de ver as suas potencialidades, aquilo que ele já tem como competência, aquilo que ele precisa desenvolver, até a fase final, que seria uma fase do processo seletivo, com as entrevistas. Então, o intuito é que ele vá se desenvolvendo com essa trilha. A gente tem também o criador de currículo. Então, o aluno ele consegue criar o seu currículo a partir de alguns modelos que a plataforma possui, e ele tem algumas possibilidades com esse currículo pronto. Ou ele pode já enviar esse currículo para as oportunidades que estão abertas na plataforma, ou ele pode deixar esse currículo disponível. Então, se alguma empresa parceira tem que fazer um recrutamento mais urgente e não dá tempo de fazer um processo de seleção mais amplo, ela consegue acessar a plataforma, já buscar e triar os currículos e convidar esse aluno para um processo de entrevista que seria mais agilizado. Então, é muito interessante. E além de todo o conteúdo que é voltado para o desenvolvimento. Então, pessoal, acesse a plataforma da PUC Carreiras, ela é gratuita, é intuitiva, é muito acessível e é bastante interessante. As empresas parceiras também nessa plataforma, elas têm acesso a algumas informações dos nossos alunos, também têm acesso a tutoriais de como cadastrar a vaga, de como realizar o contrato. Então, é uma proposta que atende tanto os alunos quanto as empresas parceiras. E o nosso intuito aqui na PUC Carreiras é tentar facilitar esse encontro de vocês, alunos, e das empresas. Então, é muito interessante porque a gente está aqui à disposição para poder mediar e fazer essa ponte. Para a gente poder encerrar, queria convidar todo mundo para poder seguir a PUC Carreiras no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Lá a gente disponibiliza alguns conteúdos também. Quando a oportunidade ela tem uma densidade de vagas grande, a gente disponibiliza também nessas plataformas, nessas mídias. Então é sempre interessante estar ligadinho por lá. E também queria convidar vocês a estarem sempre acessando a plataforma da PUC Carreiras, para conhecer as oportunidades e também para estar nesse processo de desenvolvimento de carreiras. Então, nós esperamos vocês, estamos aqui à disposição, e eu queria agora passar a palavra, então, para o Alexandre, para ele poder iniciar e contar para a gente um pouquinho da temática de hoje. Bacana. Alexandre, fica à vontade, a palavra é sua. Excelente. Obrigado, Flávia. Obrigado, Alisson. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação e a gente começa. Perfeito, pessoal. Eu gostaria de começar, primeiro, agradecendo por essa oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade, eu diria, fantástica, porque eu venho por formação da PUC Minas, então é muito gostoso voltar depois de um tempo, então, depois da minha formatura em 2010, e ter essa oportunidade de trocar um pouco de ideias aqui com vocês. Eu vou contar também um pouquinho da minha história rapidamente para vocês. Então, atualmente estou à frente, sou responsável pelo nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento da Logistics Reply. Sou responsável técnico também no desenvolvimento de novos negócios. Me formei na PUC em 2010.
por uma iniciativa um pouco similar a essa, eu acabei indo para a Reply. Então, uma iniciativa que conectava empresas com a universidade. Eu iniciei ali minha carreira. Tive a oportunidade nesse período de direcionar minha carreira muito na área da tecnologia, voltada para a indústria e voltada para a supply chain. Então, lá atrás, eu comecei desenvolvendo soluções que integravam com dispositivos de automação industrial. Então, para aqueles que estão mais familiarizados, eu desenvolvia soluções que se integravam com PLCs, por exemplo, numa linha de produção, e fazia toda essa comunicação com sistemas de alto nível. Depois disso, tive a oportunidade também de trabalhar com integrações das mais diversas tecnologias, utilizando desde soluções bem modernas a soluções grandes como mainframes, mas também com tecnologias Oracle, dentre outras. Na Logistics Reply, eu tive a oportunidade de fazer também uma trilha interessante. Então, que foi desde essa parte de desenvolvimento ali, quando realmente desenvolvia lá no início com C# e depois com outras tecnologias. Fiz uma transição para uma liderança técnica. Fui responsável por um dos processos de knowledge transfer. Então, estive fora na Europa fazendo knowledge transfer e trazendo o know-how de algumas das nossas tecnologias para o Brasil. Depois disso, implantei projetos na Bélgica, estive bastante tempo na Argentina, uma série de projetos em várias indústrias no Brasil. Como o professor Alisson comentou, nesse instante eu estou falando aqui do México. A gente vem desenvolvendo algumas das soluções bem legal, que começaram aí conosco no Brasil, no nosso departamento, e hoje estão ganhando o mundo aí. Para falar um pouquinho dessas soluções, então, só para falar um pouquinho da Reply, então, para contextualizá-los um pouquinho mais. A Reply é uma multinacional de origem europeia e italiana. Hoje nós estamos presentes aí numa série de países, com a presença que já começa a ficar importante no Brasil. Uma empresa fundada em 96. Hoje temos globalmente algo em torno de mais de 10 mil colaboradores. É uma empresa cotada na Bolsa de Valores. Então, para ter uma ideia, nós fechamos o ano passado com um faturamento próximo a 1,5 bi de euros. Esse ano, as estimativas, a expectativa é que a gente feche em 2 bi de euros. Então, é um faturamento importante aí. Aqui no Brasil, nós temos 2 escritórios. Então, temos um escritório em São Paulo e um escritório em Belo Horizonte. Eu comecei a minha carreira no escritório de Belo Horizonte. Então, passei bastante tempo aí, mesmo viajando em iniciativas, mas estava alocado direto no escritório de Belo Horizonte. Há 2 anos atrás, eu aceitei um novo desafio e me transferi no escritório de São Paulo. Mas a gente trabalha de forma muito integrada, não só entre a nossa organização no Brasil, mas hoje, com toda essa conexão entre os mundos, o que a gente vem fazendo é interagindo com as nossas outras unidades. Então, hoje, o nosso time brasileiro fornece soluções integradas aos nossos times em outras localizações. Eu fiquei à frente bastante tempo de times de delivery que tinham pessoas que desenvolviam no Brasil, juntamente com pessoas no Reino Unido, com pessoas na Alemanha, nos Estados Unidos. E ainda hoje temos bastante isso. Hoje eu faço um papel um pouquinho diferente dentro dessa organização, então estou mais ligado no desenvolvimento de novos negócios e na nossa parte mais estratégica de pesquisa e desenvolvimento, mas ainda assim nós temos todo um time bem grande que está trabalhando isso aí. Só para dar uma ideia, então, acho que o professor Alisson já introduziu bem. A Reply, na verdade, é uma multinacional, é um grupo de empresas. Cada uma dessas empresas são bem especializadas no seu segmento. Então, nós temos empresas que são especializadas no segmento de financeiro, nós temos empresas que são especializadas nos sistemas de manufatura, empresas que atuam com implantações dos mais famosos e modernos ERPs, dentre outros. Eu que estou falando com vocês hoje, trabalho na Logistics Reply, que é a nossa empresa especializada nas soluções de supply chain. E é por isso que nós vamos falar hoje como que a inteligência artificial vem sendo utilizada nesse universo da supply chain.
mas eu acho que esse é muito mais amplo, então eu estou trazendo mais alguns outros exemplos aqui pequenos também que vão além um pouquinho aí desse foco. Para fechar a parte da empresa, só para dar mais uma visão, então a Logistics Reply é a empresa do grupo com foco em soluções para supply chain. Nós temos um conjunto de soluções proprietárias, então é um time de pesquisa e desenvolvimento que desenvolve soluções com tecnologias proprietárias. Elas agregam serviços externos, mas tem toda uma base tecnológica proprietária. São mais de 20 anos de especializados entregando soluções de software para a área de logística. Eu acho que esse aqui talvez já um ponto interessante. Eu venho desenvolvendo a minha carreira no decorrer desse tempo, integrando seja a parte de negócio, seja a parte de tecnologia. E como um aluno da PUC, hoje eu sou um ex-aluno, sou bem grato pela formação que tive, porque me ajudou a poder transitar aí com tranquilidade entre esses dois, entre o que muitas pessoas acabam separando, que é a parte de negócio e a parte de tecnologia. Eu tenho alguns exemplos que eu acho que eu vou trazer aqui que são legais, porque mostram justamente essa conexão bem forte. Só para endossar um pouquinho das coisas que nós vamos falar, então eu vou trazer para vocês aqui algumas tendências, alguns números, algumas coisas que a gente vê nesse mercado. Eu acho que é legal trazer aquelas que são as referências. Então, muitas pessoas já conhecem, mas para aquelas que não tiveram a oportunidade de conhecer, algumas das referências que eu vou trazer aqui são do Gartner. O Gartner é uma grande consultoria norte-americana de Stanford, Connecticut. É uma das referências nessa área, então hoje talvez seja uma das consultorias mais respeitadas nessa área, que realiza uma série de pesquisas nas áreas de tecnologia, e a partir dessas pesquisas ele fornece consultoria às empresas, fornece uma série de indicações, sejam de novas tendências tecnológicas, seja dos principais players de tecnologia. Então, por exemplo, o Gartner tem o que ele chama de quadrante mágico para os principais componentes de software. Então, por exemplo, quando se fala de um ERP, o Gartner tem esse quadrante que elenca os principais players dessas tecnologias e os seus pontos fortes e fracos. Da mesma forma, quando se fala de um sistema de WMS, um sistema de gestão de armazém, o Gartner elenca quais são as principais soluções. Nesse segmento específico, nós estamos listados lá no Gartner como sendo uma das principais soluções de WMS, assim como também de soluções de Yard Management. Só para dar uma ideia dos números do Gartner, então o Gartner é uma empresa de um faturamento de 4,1 bi de dólares, é uma empresa que é membro do Standard Poor's 500, que é um índice norte-americano que lista 500 das empresas acho que mais influentes na bolsa norte-americana, então acho que é um número bem importante para endossar aí. Trazendo, então, algumas referências do Gartner, para a gente começar a falar ali. Eu sei que não é todo mundo dessa área, talvez algumas pessoas vão entender do que se trata supply chain. Então, numa referência simples aqui do Gartner, para dar um pouquinho de contexto, a supply chain, ela refere-se aos processos que são de criação e atendimento de pedidos para bens ou serviços. Em geral, ela engloba uma série de parceiros engajados para atender a satisfazer as necessidades dos clientes. Em outras palavras, eu diria que pensem que no momento que você faz uma compra no e-commerce, por exemplo, toda aquela estrutura, desde da empresa que fez a venda, a todo o armazém, o centro de distribuição onde aqueles itens são armazenados, toda a estrutura de transporte daquele item para que ele chegue até a sua casa, o fornecedor daquele item que produziu aquele componente, todos esses mecanismos conectados, em geral, são a supply chain. A supply chain, é claro, ela pode englobar diferentes processos. Então, aqui eu estou falando um pedaço onde se fala, exemplificando um pouquinho uma parte de uma compra, por exemplo, de um item, mas desde um processo produtivo também. Então, se eu tenho lá uma fábrica que fabrica carros, tem toda uma rede de supply chain para que os componentes daqueles carros possam abastecer e garantir a produção desses veículos. E o Gartner, dentro daqueles estudos que eu falei, ele coloca algumas tendências, então é bem legal. Esse é um material que é público, você pode passar algumas informações e consegue acessar diretamente na página do Gartner. Ele coloca nesses estudos as principais tendências de tecnologia para a supply chain. Esse é um estudo atual, então é um estudo de 2022.
Aqui eu pincelei algumas dessas, o Gartner pontua 8, eu trouxe algumas dessas, sobretudo para dar um foco aqui na Hyper Automation, que é aquela combinação de tecnologias como a inteligência artificial, aprendizado de máquina, machine learning, para automatizar as tarefas. Então, esse é um dos principais pontos para o Gartner. E aí, talvez alguma coisa aqui até mais com mais impacto, então, já falando de negócio, o Gartner lista dentro dessas tendências que até 2026, mais de 50% das organizações da supply chain usarão o aprendizado de máquina para aumentar a capacidade de tomada de decisão. Isso é bem importante porque eu acho que, sobretudo para nós que somos da área, que isso quer dizer que isso fala sobre uma mudança muito forte na computação como um todo e nas organizações. Então, acho que hoje todos nós sabemos, os profissionais de TI são cada vez mais procurados no mercado, é cada vez mais difícil encontrar, porque existe uma forte demanda de automatização como um todo nas empresas. E essa consideração do Gartner eu acho que é bem forte, porque se a gente pensar numa mudança até 2026, nós estamos falando de uma mudança num intervalo de tempo muito curto. Mudar sistemas em grandes empresas não é uma tarefa fácil. Então, quando a gente está falando de organizações que muitas vezes têm 10, 20 mil colaboradores, fazer mudanças dentro dessas empresas não é algo fácil. Geralmente você tem uma série de sistemas integrados, então são ecossistemas muito complexos. E para uma empresa conseguir conseguir fazer essas mudanças até 2026, eu diria que muitas elas já têm que ter partido e têm que estar já numa trajetória aí, numa jornada de mudança de tecnologia. Para entrar um pouquinho mais no nosso tema de hoje, então, eu queria pontuar algumas coisas. O primeiro acho que vou dar uma definição básica para vocês aqui como Data Science, Machine Learning, Inteligência Artificial. Eu tenho certeza que o professor Alisson poderia fazer isso muito melhor, mas aqui vou dar uma definição um pouco mais simples, só para a gente contextualizar aqui a nossa conversa de hoje. Então, o Data Science é um campo interdisciplinar que usa métodos, processos, algoritmos e sistemas científicos para extrair conhecimento e insight através de dados. Então, essa é a ideia. E ele faz uso de uma série de ferramentas para isso: matemática, estatística, programação, machine learning, mineração de dados, dentre outras. Já a inteligência artificial, acho que numa definição simples, eu diria que é a simulação da inteligência humana em sistemas computacionais. Para isso, a gente inclui uma série de mecanismos de aprendizado, raciocínio, sendo que o machine learning é um desses mecanismos aí dentro que pertencem à inteligência artificial. E com o machine learning, eu acho que definiria de uma forma mais simples como um conjunto de técnicas que permitem com que os cientistas de dados façam com que os sistemas operacionais aprendam. E aqui eu acho que existem dois principais modelos, eu acho que são supervisionados e não supervisionados de aprendizado. Não tenho foco hoje de aprofundar muito nessa questão, mas eu acho que é interessante para aqueles que não conhecem ainda buscar um pouquinho mais. Além disso, uma coisa que eu gostaria de explorar aqui é que hoje nós temos uma série de ferramentas de mercado que aceleram esses processos. Então, a Microsoft numa via, a AWS em outra, seja com Cognitive Services, seja com a AWS Machine Learning, dentre outras das muitas soluções que podem auxiliar nesse processo. Mas eu acho que, sobretudo, aqueles fundamentos, o fundamento da matemática, o fundamento das estatísticas são aqueles que fazem realmente uma grande diferença dentro desse cenário. Então, acho que é bem legal ter esses fundamentos sólidos aí para conseguir entregar resultados. Queria trazer um exemplozinho de mercado para vocês. Esse não é um exemplo novo, mas eu acho que é legal para quem ainda não viu. Começa, acho que até antes do Machine Learning, o primeiro passo desse, ainda com data mining. A Target, que é uma empresa, um retailer, um dos maiores retailers norte-americanos. E aí aqui é um ponto legal, porque eu acho que os retailers como um todo, em geral, têm investimentos muito fortes em computação. Então, acho que é um mercado extremamente competitivo. Então, investir em tecnologia é um aspecto que os retailers
o fazem para sobreviver no mercado já há muito tempo. Lá em 99, a Target investiu numa série de pesquisadores e cientistas de dados que começaram a processar altíssimos volumes de dados em cima das suas bases instaladas, então em cima das lojas, dos e-commerces, e começaram a montar modelos e identificar padrões de consumo dentro disso. Isso é um trabalho bem legal, então colocaram bastante energia sobre esse trabalho. E, como resultado, começaram a perceber determinados parâmetros. Então, foi interessante que começaram a perceber que determinados conjuntos de vendas, por exemplo, permitiam com que eles entendessem muito bem um determinado perfil de público. Isso é muito legal no mercado, isso evoluiu muito hoje, mas imagine já naquele período, porque te dá a inteligência para poder fazer campanhas mais direcionadas. Com todo esse trabalho feito, eles começaram a perceber que poderiam direcionar mais as suas campanhas de marketing, os seus processos de venda. Depois disso rodar, o primeiro ponto que foi feito foi rodar algumas campanhas de e-mail em cima disso, então e-mails com propagandas direcionadas. Quando rodaram essas primeiras, teve um caso que é engraçado, porque poucos dias depois desse processo rodar, um pai bastante irritado entrou na loja e tudo, foi até uma loja física, bateu na porta, queria falar com o gerente da loja, o gerente o atendeu e tudo. A Target é uma empresa que tem aí um histórico de um excelente atendimento, então o gerente o atendeu. E esse pai estava bastante irritado porque a filha tinha recebido um desses e-mails direcionando alguns produtos, e dentro desses produtos tinha uma série de itens para grávida. Então, assim, era uma série de itens que estavam direcionados para uma gravidez. O gerente, não entendendo muito, pediu desculpas e tudo, passou uma série de pontos, falou que ia tentar entender o que aconteceu e tudo. Pouco tempo depois, o gerente ligou para o pai novamente e tal, para pedir desculpas, para entender que tinha sido um equívoco, e acabou que recebeu em ponto. O pai falou: olha, eu descobri que tinha algumas coisas que eu não estava muito bem informado na minha casa. Então, a filha dele estava grávida e a Target descobriu primeiro que ele através de comportamentos de mercado. Então, combinando alguns dos itens que ela estava comprando, por exemplo, como uma loção que não tinha cheiro ou algumas determinadas vitaminas, a Target podia entender por esses algoritmos que a chance dela estar grávida era em 90 e poucos %. Mais do que isso, era possível entender até o período da gravidez, porque por um determinado conjunto de itens dentro da sua cesta de compra. Isso foi lá atrás, então, com o data mining, essa coisa evoluiu muito. Então, hoje, além de processar todos esses dados, as ferramentas computacionais têm modelos cada vez mais sofisticados para processar isso e tomar decisões em cima dessas informações. Então, não é à toa, eu acho que todos que são da área entendem bem que hoje nós somos, por exemplo, bombardeados o tempo todo com vendas ou com coisas nisso no celular. Então, assim, o Google nos bombardeia, ou todas as outras plataformas, através de mecanismos como esse. Eu queria entrar um pouquinho mais, então, no termo da supply chain, só para a gente colocar algumas desses pontos que a gente vem chegando como um dos, talvez, as grandes oportunidades aí da utilização da inteligência artificial dentro da supply chain. Um dos primeiros contextos é a previsão de demanda. Então, esse é um desafio muito grande na indústria como um todo, ter a capacidade de prever uma determinada demanda. Isso, por muito tempo, existiam algoritmos já bem, e mecanismos já até relativamente sólidos, que lidavam com isso. Então, uma série de algoritmos já bem definidos. O problema é que, num momento como agora, que nós estamos sofrendo uma ruptura da cadeia de supply chain, imagina que seja primeiro com a Covid, depois com a guerra Ucrânia, tudo isso, o que se tornou se trouxe uma imprevisibilidade muito grande dentro desse contexto. Então, passou a ser muito difícil ter uma previsibilidade. Então, imagina que para uma empresa que vende um tênis para você, que sai lá da China, antes ela
tinha a capacidade de entender que, no momento que um pedido fosse feito aqui para reposição desses itens, em 2, 3 meses, esse item estaria na sua loja. Hoje isso já não é tão simples, porque os lead times desses processos, tudo isso vem sofrendo com uma série de problemas. Então, está faltando container, está faltando navio, está faltando produto. Então, aqueles algoritmos que antes funcionavam bem, hoje já não funcionam tão bem mais. E aí aqui a inteligência artificial traz algo diferente. Por quê? Traz a capacidade de processar altos volumes de dados em tempo real, eu diria, ou em tempos muito próximos de tempo real, e tomar decisões a partir disso. Então, ter modelos que, mais do que muito consolidados, modelos que têm a capacidade de se adaptar muito rapidamente. Então, esse é um dos campos que essas empresas que fizeram esse tipo de investimento têm conseguido resistir passar por esse momento agora de crise com mais resiliência. Um outro modelo para isso é o last mile, que nós chamamos. O last mile, para quem não conhece o termo, é o que nós chamamos na supply chain da entrega da última milha. Então, é aquele item, quando você faz a compra e ele sai do último centro de distribuição até a sua casa. E aqui também tem uma série de desafios, então os processos ali dentro são complicados, porque eu tenho trânsito, se você está em grandes cidades, tem uma série de limitadores dentro dessas cidades, veículos que podem transitar em determinados horários que o condomínio não pode ou não pode receber, o tráfego. Então, montar as rotas de forma dinâmica também é um grande diferencial. Um negócio que eu vou trazer para vocês um pouquinho mais em detalhe é a gestão do inventário. Então, esse eu vou contextualizar um pouquinho mais. E depois a otimização de recursos também é um aspecto bem pesado aí dentro da supply chain. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão do inventário, então. Em geral, essas estruturas elas são muito distribuídas. Então, eu tenho, para que um produto chegue até a sua casa, em geral, ele percorre grandes distâncias. Então, imaginem que hoje nós temos uma série de produtos que são importados dentro do nosso ponto, mas mesmo aqueles que são nacionais, eles passam por um processo produtivo. Eu tenho todo um processo de montagem, de fabricação, depois geralmente eu tenho processos de distribuição que podem ter várias pernas. Então, imagina que eu produzo um produto lá no sul do Brasil para que esse produto chegue ao Nordeste. Em geral, ele tem toda uma rota que passa, às vezes, por múltiplos centros de distribuição até que ele chegue na ponta. Mas um dos aspectos que geralmente é muito comum a quase todos é que quase sempre você tem um centro de distribuição nesse processo. O centro de distribuição é um grande armazém onde aqueles produtos são acondicionados ali por um determinado tempo, a depender do ritmo ali da cadeia daquele determinado componente. E aí, quando você fala desses armazéns, uma das questões que se torna um desafio é o que nós chamamos de acuracidade do inventário. Então, e a acuracidade do inventário imaginem que eu tenho, para controlar, imaginem que eu tenho o meu armazém, dentro do meu armazém a gente tem lá o que seriam posições para se acondicionar, às vezes, centenas de milhares de itens. Então, imagina que dentro do meu armazém eu tenho 100 mil caixas, às vezes muito mais do que isso ali, armazenados. Parece trivial, mas manter aquele controle rigoroso ao ponto de conhecer tudo que você tem dentro do armazém é desafiador muitas vezes, porque eu tenho uma série de trabalhos humanos na manipulação desses itens, eu tenho que garantir o recebimento deles conforme o que era esperado. Então, tem uma série de processos ali que podem fazer com que esse inventário se desalinhe do ponto de vista de sistema. Então, é como se, imaginem que no seu sistema de WMS ou no seu ERP, o sistema diz que tem 10 caixas de um determinado biscoito, mas quando você vai até lá só tem 9. Esse é o que nós chamamos de desalinhamento entre o inventário ali, e a acuracidade é aquilo que se mede o quão alinhado eu estou entre o que eu deveria ter e o que eu realmente tenho em estoque. Se eu não... Quais os impactos disso, se eu falar em acuracidade, então?
Acho que um ponto que é para a gente trazer aqui dentro do contexto nosso, imagina que você está na sua casa hoje, faz uma compra de um determinado item, então fui até a Amazon, comprei um novo celular, estou aguardando esse telefone, só que aquele telefone que para o sistema da Amazon tinham 10 armazenados, aquele telefone de repente ele não está no centro de distribuição, na verdade eu só tenho 9. Pode acontecer que quando ela for retirar aquele item, o meu item não está lá, ele acaba tendo que vir de um outro depósito, passar por um outro ponto e pode atrasar dentro desse processo. Então, tudo isso que acontece gera uma certa frustração e pode gerar perdas de negócio. Eu falei aqui do e-commerce, mas dos processos de manufatura, imagina que para montar um carro, para montar um avião ou qualquer outro item industrializado, você tem uma série de componentes em geral que são montados. Se eu não tenho um determinado item ali, se ele falta durante a montagem, eu posso ter uma paralisação de produção, então isso também tem impactos enormes aí. E aqui talvez a gente comece a virar um pouquinho mais, ok, eu mostrei alguns dos problemas aí que isso pode ocasionar dentro da parte de negócio, mas dentro da nossa missão na área de tecnologia, como é que a gente pode apoiar esses processos? Nós temos uma solução bastante bem legal, eu acho que foi desenvolvida com esse intuito. Vou mostrar para vocês porque acho que ilustra um pouquinho da nossa conversa aqui. Faz utilização de tecnologias bem atualizadas, então a gente interage direto com drones, utilizando programação que se integra diretamente com os equipamentos, para fazer o processo de validação dos inventários. Então, imaginem que um aspecto bem importante é conseguir ter o seu estoque bem atualizado, ter-os em mão. E uma das possibilidades para se fazer isso é auditar o seu estoque com uma frequência. Então, ter a capacidade de auditar o seu estoque e entender se aquilo que era esperado lá no estoque, ele de fato ele está lá disponível. Essa é uma ferramenta que foi desenvolvida para fazer isso. Então, utilizando drones, utilizando visão computacional, a gente faz todo esse processo de uma forma muito mais simplificada para a parte de negócio. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo rapidinho e a gente conversa. Desculpe, vocês estão sem áudio? Não, o vídeo, eu acho. Vamos tentar rodar novamente aqui, só um segundo. Legal, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido exibido. Ok, eu peço desculpas, como falei antes, toda a estrutura de um hotel agora, então a conexão talvez não esteja tão estável. Só para darem uma ideia, então, do que se passou um pouquinho ali no vídeo,
essa é uma solução de desenvolvimento nosso proprietário. Aqui, mais do que o drone em si, o drone é um equipamento de mercado, um dos seus grandes, um fornecedor, dos líderes nesse segmento. Mas o drone em si é um dos devices que a gente utiliza dentro dessa solução, desde o desenvolvimento dessa solução. Para terem uma ideia, a gente já fez a troca de equipamentos, então todo o equipamento em si não é aqui o grande diferencial, mas sim toda a tecnologia de software por trás disso. Para quem conhece um pouquinho mais de drones, para quem já teve a oportunidade de conhecer um pouco, os drones hoje são bastante sofisticados do ponto de vista de navegação. Então, quando você trabalha com equipamentos desse tipo, voando no outdoor, que a gente fala, em espaços abertos, é bem possível traçar rotas para automatizar os voos. Então, é possível, por exemplo, marcar determinados pontos no mapa e fazer com que o drone faça um percurso com uma precisão bem interessante. Então, ele vai utilizando a navegação via GPS. Esses equipamentos hoje navegam com bastante tranquilidade no espaço aberto. Quando se trata do espaço fechado, em estruturas como essas de armazéns, onde a gente tem telhados metálicos, temos toda uma estrutura, isso não passa a ser verdade, porque você tem uma interferência muito grande. Em geral, o GPS não funciona bem dentro daquele cenário. E aí entra um dos desafios dessa solução. Então, a navegação em um espaço onde você tem uma série de prateleiras, onde você tem limitações físicas, então você tem equipamentos, uma série de coisas, você precisa navegar nesse espaço, é o grande desafio. E aí aqui a gente trabalha com visão computacional. Então, a gente está processando o tempo todo as imagens ali através da câmera do drone, estamos identificando os elementos e usando isso para fazer a navegação. Então, eu acho que um exemplo bem interessante nesse ponto. E aí quando o drone ele visualiza ali o estoque que está numa determinada posição, isso já é comunicado diretamente para a nossa cloud também, então já vai para a nossa plataforma na nuvem e dá uma visão em tempo real do que foi encontrado ali naquela determinada posição. Então, é um processo que às vezes era feito usando 20 pessoas em alguns dias, hoje é feito às vezes com uma pessoa em um único dia. Então, assim, a produtividade de um processo como esse é muito interessante. Aqui, só para dar uma ideia dos impactos, como eu falei com vocês lá no início, eu comecei na carreira desenvolvendo, trabalhando direto na mão no código. Hoje eu estou um pouquinho mais na parte de negócios, então a gente sempre tenta buscar alinhar a tecnologia com o negócio. Esses aqui são alguns números de uma instituição europeia sobre o impacto de ter um inventário bem apurado, ou de realizar inventários de forma bem recorrente, e os impactos diretos disso na venda. Então, se você vê as empresas que são capazes de realizar esses inventários de forma bem regular, elas aumentam aqui as suas vendas em próximo a 8% aqui, nos itens que nós chamamos de fast movers. Fast movers são aqueles itens que têm altos volumes de venda. Então, são aqueles itens que circulam em altos volumes nas lojas. E aí, aqui, os mediors são aqueles que circulam de forma média, e aqui mesmo aqueles itens que são vendidos num volume menor. A mensagem aqui é que, no geral, adotar soluções como essa tem impactos econômicos para a empresa diretos, muito importantes. Então, é um dos justificativas que hoje essas empresas vêm investindo em soluções como essa. Eu estou no México hoje para expandir alguns dos nossos clientes da Europa aqui na América Latina, levando soluções como essa. Quero passar agora queria virar um pouquinho mais, eu vou passar mais um vídeo para vocês com um exemplo de uma outra tecnologia. Eu peço desculpas, esse vídeo eu não tenho ele traduzido, então ele está em inglês, mas eu acho que tem uma fala tranquila, e depois ao final dele eu dou uma repassada para a gente fazer juntos. The number one failure in the industry today is analytics. Every system is building and driving millions and millions and millions of lines of data, and nobody really knows what to do with it. But I should be able to forecast what's happening, right? What I need to do going forward. So if I know the pick rates, and I know that
zone X is failing, then I need to tell the supervisor that we need to get another resource over there, right? I need to tell him he's not going to get done. Honeywell Voice really starts with the user and collecting data and directing them through voice command of how to perform their job. As they complete their picks, we're capturing the data of that work that's been done. That's all sent back to a host system where we can then analyze the day's performance to understand throughput, worker performance, error rates, as well as other factors. At the enterprise level, what we deliver really is instantaneous collection of data in a digitized format. What that means is rather than needing clerical workers to transpose collected data on pick lists into a system for reporting, we capture that data simultaneously as the work occurs. So it streamlines that process and brings that rich pool of data to be available faster for end consumption. So Honeywell's data analytics platform allows the DC operations management to have insight into operator performance. For example, they can see across their staffing operator performance, meaning how many picks per hour or error rates. They can then use that information to do what if analysis. What if we brought our worst picker up to be as good as our middle picker? What if we took our middle group of pickers and made them perform like the top picker, right? Which selectors perhaps do you need to focus your efforts on for improvements? And how can you best optimize that workforce? We're always looking at ways to improve efficiency and productivity. And it's one thing to collect data, but you have to know what to do with the data. So we already know from the 20 years of being out in the business that voice improves productivity. What we're now learning is this worker's wearing a mobile computer. Now we can collect other data. With that data, we can feed it into artificial intelligence like AI. They can do the mathematical logarithms and analytics basically to come up with decisions, come up with conclusions such as maybe there was congestion that day at a certain time, or maybe a product in a certain location should be moved to lessen the pick time. We can use those to let the decision makers do the analytics and then feed that back into the system to basically improve the efficiency of the connected worker. 80% of the decisions by supervisors on the floor are not really decisions. You don't really have a choice. That's low, this is fast, I have to move somebody. It's not really a decision, right? It's just an action that has to be taken. But honestly, if we have the data and we know what the directives are, you can make those kind of moves. Legal, pessoal. Aqui, só para 2 palavras sobre esse vídeo. Vai ser mais uma das soluções que a gente agrega hoje na supply chain. Esse é um mecanismo para apoiar um determinado operador na separação dos pedidos. Então, imaginem que você está em um grande centro de distribuição com muitos metros, 1000 metros quadrados. O desafio de separar os itens para enviar para os clientes finais é algo grande. Então, às vezes, você tem 400 pessoas num determinado centro de distribuição desse, fazendo a separação. Então, quando você compra no fast shop, aquele item chega para você no dia seguinte, ou algumas vezes no mesmo dia, dependendo de onde você está hoje, é porque toda essa cadeia é uma cadeia muito ajustada hoje. Então, ela tem ritmos que são muito apertados e cada pequeno passo que você ganha de produtividade ou cada pequeno passo que você consegue cortar que o operador realize traz uma eficiência muito grande no processo como um todo. Essa é uma solução que, através de voice recognition, então ela faz o reconhecimento de voz, ele interage direto com o operador. Então, aqui mais um item do Machine Learning. Então, eu reconheço a voz porque ele envia um comando para o operador, dando para ele uma destinação, pede para ele, por exemplo, caminhar até a posição X. Quando ele chega ali, envia para ele, retire o item Y, e o operador interage dando os comandos para ele, falando o que pegou, como pegou, para fazer todas essas confirmações.
É muito legal porque essa é uma solução que, imaginem que reconhecimento de voz é algo complexo porque se trata, pense num país como o Brasil, onde alguém que está no norte, ou que está no nordeste, ou que está no sul, nós falamos quase que idiomas diferentes. Então, durante esse período, eu tive a oportunidade hoje já de visitar o Brasil de ponta a ponta quase. É engraçado como nós temos formas de se falar ou muito distintas. Então, a solução que consegue perceber isso é complicado. Então, são algoritmos que aprendem a partir da utilização do determinado operador para enviar esses comandos. E aqui é um grande volume de processamento de informações o tempo todo também para gerar a partir disso um entendimento, por exemplo, de como melhor distribuir a força de trabalho dentro da minha operação para ter os melhores resultados. As aplicações, então, estou trazendo aqui uma que até sai um pouquinho da supply chain, mas eu acho que é legal também, é um cenário bacana, é um cenário nosso também, de uma das nossas divisões, que eu vou passar para vocês aqui. Mit dem Projekt zeigen wir, dass wir unsere Azure Services auf grundsätzlich neue Devices bringen können. Mit diesen Devices können wir Use Cases abbilden, die wir heute so noch nicht abbilden können. Dadurch, dass wir unsere Services an jeden beliebigen Ort der Welt bringen können, egal ob dieser netzversorgt ist. Der Use Case sieht so aus, dass das Fahrzeug zurückgebracht wird. Der Operator nimmt das Fahrzeug an, kann in seiner Smartphone-App das Kennzeichen eingeben. Spot bekommt den Auftrag für die Analyse und geht es dann einmal rundherum ab, um entsprechend über sein Kamerasystem Beschädigungen am Fahrzeug festzustellen. Wenn Spot das Fahrzeug umrundet hat, werden die entsprechenden Daten in die Azure Cloud übermittelt. Dort werden die Daten mit Hilfe von Cognitive Services und Azure ML analysiert. Auf dem Kundendashboard sehen wir die Beschädigung, die Kosten für die Beschädigung, die Stammdaten des Fahrzeuges und der Kunde kann entscheiden, ob er das akzeptieren möchte oder ob er Widerspruch einlegen möchte. Für den Flottenmanager haben wir ein zweites Dashboard gebaut. Dort kann man sehen, welche Teile generell kaputt gehen, wie häufig diese kaputt gehen und hat damit einen guten Überblick. Gemeinsam mit unserem Partner Cluster Reply und Boston Dynamics hatten wir das Glück, alle Experten zusammen zu haben, um so ein Projekt realisieren zu können. Wir als Cluster Reply haben gemeinsam mit Microsoft eine Integrationsplattform zwischen Azure Cloud und der Hardware von Boston Dynamics, der Spot, bereitgestellt. Bisher haben wir über AGVs besprochen. Diese benötigen meistens dedizierte Infrastruktur, was mit höherem Kostaufwand verbunden ist. Jetzt kommt die neue Ära von Robotern, AMR. Roboter, wie zum Beispiel Spot von Boston Dynamics, können sich frei bewegen. Die nutzen eigene Navigationsmechanismen für die Orientierung in der Umgebung. Um unseren Kunden eine einfache Umsetzung ähnlicher Use Cases zu ermöglichen, arbeiten wir aktuell an einer Referenzarchitektur. Dank des sehr motivierten Teams und unserer modularen Azure Services haben wir es geschafft, diesen Use Case innerhalb von 8 Wochen end-to-end zu realisieren. Mit dem Use Case haben wir gezeigt, dass wir eine komplett neue Kategorie an Möglichkeiten eröffnet haben, um eben diese Dinge auch an Plätze zu bringen, die momentan nicht erreichbar sind. Das kann zum Beispiel Schadensbestimmung in Wäldern sein oder Schadensbestimmungen in U-Bahn-Schächten oder grundsätzlich neue Themen, an die wir heute alle noch nicht denken. Mit diesem Use Case wollen wir unsere Kunden animieren, über eigene Use Cases aus ihrem spezifischen Umfeld nachzudenken, die mit dieser Technologie umzusetzen ist. Legal, pessoal. Aqui só para dar então um pouco de contexto também, essa é mais uma das aplicabilidades, uma das aplicações nossas hoje. Eu acho que é interessante destacar alguns pontos. A Boston Dynamics, que é um dos nossos parceiros e que produz aquele robô que se chama Spot, é uma plataforma hoje, então é algo que é uma tendência de mercado bem legal. Cada vez mais vão surgindo plataformas que se podem se utilizar, então esse é um robô que se pode interagir nos mais diferentes, para gerar as mais diferentes soluções.
Nesse caso, é um exemplo onde nós entregamos uma solução para fazer a inspeção de um veículo após a entrega dele, de uma locação. Então, imagina que aquele robô, ele circula um veículo depois dele ser entregue na locação e faz toda uma avaliação física dele através de processamento de imagem também. Então, através de visão computacional, integrado e aqui consumindo um serviço direto na nuvem. Então, esse é mais um outro ponto. Hoje se integram soluções, às vezes, de APIs ou produtos dentro das soluções. Aquela solução que eu falei com vocês primeiro, lá do drone, ela é completamente proprietária nossa. Aqui, nesse caso, a gente integra uma outra solução externa para entregar aqui um resultado para o negócio. Aqui eu passo só mais um videozinho para vocês, sempre a Boston Dynamics. Acho que para aqueles que não viram, acho que esse é interessante para ver o quanto esse mercado vem avançando também. Pessoal, para aqueles que já tiveram a oportunidade de ver, acho que já sabem, é tranquilo. Para os que estão vendo pela primeira vez, esse vídeo não se trata de ficção científica, então não é um filme, é de fato uma solução. Então e é bem legal porque não é difícil de encontrar, vocês podem buscar no YouTube que vão encontrar um pouco mais de informação a respeito. É possível ver até os vídeos onde tem todo um processo de treinamento desses robôs. Então, você pode ver todo o treinamento deles, e assim como uma criança aprende a caminhar, eles passaram por esse mesmo processo. Então, é bem interessante se ver que, assim como uma criança, eles caem, eles quebram a perna. Então, é um ponto legal aí para se ver onde a tecnologia está caminhando aí. Eu queria fechar com vocês agora aqui a apresentação, e aí a gente abre para algumas perguntas, se tivermos. Queria deixar dois pontos aqui. Primeiro, junto com o nosso time de talent aí, a gente gostaria de... Nós estamos aí em franca ascensão, estamos buscando talentos, eu acho que todos os dias, então a gente deixa aqui o link para vocês, ou escaneiam o QR Code aí. E deixo uma provocação que eu acho que é legal. Então, sempre no âmbito da inovação, e hoje é naquele que eu tenho o prazer de estar inserido, que é bem gostoso. Eu acho que Einstein já dizia que você não pode resolver problemas com a mesma mente que os criou. Então, os negócios estão cada vez mais dinâmicos e cada vez mais é preciso pensar fora da caixa para desenvolver soluções aí. Eu corto aqui. Desde já agradeço a todos pela presença. Ok. Fechado, Alexandre? Fechado, professor Alisson. Muito obrigado. Fechado por agora. Daria para continuar mais, né? Daria sim. Tem história para contar, né? Certinho. Antes da gente ir para a parte final aí dos sorteios, acho que a Cristiane e a Mariana vão falar também alguma coisa de oportunidades, né, no Reply. Dá para a gente fazer uma rodadinha de perguntas aí? Alguém tem alguma pergunta para o Alexandre? Quem tiver microfone pode ficar à vontade aí. Se não tiver, pode colocar no chat e a gente passa para ele. O José Felipe pergunta que... Dá para você ver a pergunta no chat aí, Alexandre? Você consegue? Tem acesso? Legal, consigo sim. Muito, muito bom.
O José está falando que no último evento da NVIDIA foi evidenciado o uso de Digital Twins no armazém, logística e fábrica e indústria. E aí nos pergunta se a gente está utilizando. Obrigado, José, pela pergunta. Uma pergunta bem legal. Nós estamos sim utilizando. A Reply vem fazendo investimentos muito fortes nessa área. A gente acabou de criar um novo centro de pesquisa e desenvolvimento hoje na Europa, que conta com um mundo de simulações e dispositivos e equipamentos. Eu convido vocês a assistirem, nós temos alguns vídeos aí hoje que mostram um pouquinho dessa estrutura, onde a gente vem, sim, fazendo investimentos em tecnologias como essa. Bacana. Tinha uma pergunta antes ali do Gilson sobre o vídeo. O robô se liga à nuvem? Boa, o robô se liga sim à nuvem. Esse robô ele consome diretamente um componente nesse caso da solução ali da inspeção do veículo, ele consome um serviço da Azure, então o Cognitive Service, para fazer todo o processamento daquelas imagens. Então, além disso, ele se conecta também com as plataformas corporativas da empresa, porque não só faz a análise da imagem dos processos, mas, além disso, ele também faz toda a análise de dano e já traz o quanto aquele cliente tem que pagar um eventual dano em cima daquele veículo. Então, é todo um sistema integrado aí bem interessante. E o Gilson também pergunta, além de gestão de armazéns, a Reply Logística também trabalha com o quê? Ótimo, ótimo. Obrigado também, Gilson. Na verdade, a gente trabalha com a supply chain como um todo. Então, a Logistics Reply, que é a empresa na qual hoje estou representando aqui, trabalha com a supply chain, desde a integração com os fornecedores, então, desde o processo da logística, onde o produto ainda está lá no seu fornecedor, então, dando toda a visibilidade do trânsito desse estoque, padronizando o envio desse estoque, no processo internacional dessa transferência, assim como todos os processos de transporte também, então a entrega daqueles itens no cliente. Fazemos processos também que nós chamamos de dropship, que é quando se tem triangulações de processos de venda. Então, se você faz uma compra de um determinado item, aquele item ele sai direto por exemplo, do fornecedor de origem. Você comprou na Amazon, mas aquele item sai direto lá do fornecedor de origem para sua casa e para você é tudo transparente. Hoje nós oferecemos soluções desse tipo, mas oferecemos dentre outras. Além disso, a Reply, como eu disse, e aqui no Brasil também, nós temos outras empresas que atuam com sistemas de manufatura, com ERPs, com soluções para automação. Então, temos aí uma gama de serviços aí. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Alexandre, eu tenho uma pergunta que não sei se tem resposta, é mais para uma provocação aí. A gente fica vendo esses vídeos aí de tecnologia assim futurista, né? Que já não é mais nem tão futurista assim, né? O futuro já chegou, né? Uma frase aí que a gente escuta. Você mesmo disse aí em algum momento aí que uma tarefa feita por 20 pessoas antes, hoje, é feita por uma só, né? Porque a tecnologia ajuda a tornar aquilo ali mais produtivo. Até que ponto você acha que vai isso assim, né? Nós, seres humanos, assim, até que ponto a gente pode ou não ser substituído pela tecnologia? Falando em machine learning também na tomada de decisão, né? Machine learning só apoia a tomada de decisão ou também vai chegar a tomar a decisão para o ser humano e começar a disparar processos sozinhos, assim? A gente tem que ter medo, será, da tecnologia algum dia? Perfeito, Alisson. Essa eu diria que é uma saia justa. Obrigado pela questão. Eu já acho que durante a minha carreira já me deparei com isso muitas vezes, porque eu acho que quando a gente escolhe ir para a tecnologia, a gente acaba passando por isso, então, por automações de processos, por uma série de coisas que colocam isso. Eu não sei na minha opinião, eu acho que o mundo passa por transformações, sempre passou, e eu acho que isso é uma coisa cíclica. Então, os trabalhos eles vão se transformando. Alguns daqueles trabalhos que faziam sentido alguns anos atrás, hoje já não fazem mais, algumas das atividades, mas eles dão lugares a outros.
Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma demanda fortíssima de pessoas de tecnologia. Nós temos correntes que falam sobre automatizações, mesmo na área de desenvolvimento, a gente vê que tem isso, mas a verdade é que, assim, o ser humano está sempre ali ainda de alguma forma. Então, seja construindo essas novas ferramentas, seja trabalhando com os resultados disso. Então, o machine learning hoje toma, sim, de algumas decisões, mas naquele vídeo que passei tem uma frase que é interessante que o cara coloca, que é: às vezes não se tratam de decisões. Às vezes o que se coloca é: olha, eu tenho um processo que é mais lento, eu tenho um processo que é mais rápido. Hoje eu tenho um ser humano que fica ali olhando o que é mais lento, o que é mais rápido, mas na verdade não há decisão. Se trata só de entender o que era ou o que não é e tomar uma determinada estrada. Essas são coisas que eu acho que tem uma forte tendência a serem automatizadas. Então, processar, analisar essas informações e entender o que é lento e o que é rápido e tomar uma decisão são processos que são bem passíveis de terem. Ao final, mas a criatividade humana eu acho que vai ter sempre um espaço. Eu tive esse mesmo bate-papo há poucos dias atrás e eu acho que me fizeram uma pergunta similar. Eu acho que aqueles fundamentos que nós temos da computação, aqueles da matemática, todos esses são uma base que eu acho que vão ter sempre um valor ali para a gente. Legal. Pessoal, tem mais 3 perguntas aqui que acho que são bem interessantes, mas pelo tempo a gente tem que dar sequência. Eu não sei se o Gilson pode deixar algum contato aí depois para mandar as perguntas e ter as respostas depois, se é possível isso, para atender aqui o pessoal. Pode ser? Tem como? Claro. Só para a Claro. gente continuar então aí. Mariana ou Cristiane, como é que vocês querem fazer aí a questão do brinde? Vocês ainda querem falar alguma coisa da Reply? Oi, pessoal. Gente, eu já vou pedir desculpa antecipada aqui, porque a minha conexão tá um horror. Eu caí aqui umas 5 vezes hoje. Mas vamos lá. Não, eu só queria falar, o Padilha falou brilhantemente aí da logística. Aqui no Brasil a gente tem outras 4 replies também, estamos todas com oportunidades. A gente vai deixar o QR Code o Padilha deixou, vamos deixar o nosso link da página de carreiras. Se vocês também quiserem saber mais, eu vou mandar um material, mandei um materialzinho para o Alisson, né, Alisson? Um vídeo, um PDF, pode disponibilizar aí para a turminha, porque aquilo ali é o que a gente sempre manda para todo mundo. Bom, mas vamos lá, eu vou fazer um quiz pelo Kahoot. É tudo baseado no que o Padilha falou. E aí só, pessoal, tem uma turminha aqui da Reply e eu vou pedir, pode participar, por favor, mas vamos deixar o Júlio, gente, esse time nosso é fantástico. Ele já tá falando, temos vaga para a turma de Java, hein, gente? Se tiver alguém interessado aí, vamos entrar na nossa página. Bom, eu vou fazer o seguinte: o Kahoot já está aqui livre para a gente poder começar. As perguntas são baseadas no que o Padilha falou, que apresentou aqui hoje para a gente. E aí, todo mundo tem acesso ao QR Code, gente, na tela do celular? Tá fácil, será? Tem alguém que não tem? Como é que é o QR Code que você vai disponibilizar para ter acesso à pergunta? Isso, exatamente. O Kahoot, ele é um quiz, tá tranquilo aí? Tá, eu vou fazer o seguinte, quem estiver assistindo... Isso, Gustavo. Quem estiver assistindo pelo celular, eu vou fazer as perguntas em voz alta também, que aí a pessoa pode ter acesso às perguntas, tá? Mas se puder entrar pelo computador, é melhor, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Aí, pessoal, esse aqui é o PIN. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Joia. Quem puder entrar, por favor, pode entrar. Esse aqui se entrar pelo QR Code, já entra direto. Se não, pelo Kahoot entra. Mas o PIN é esse que tá aí.
Mariana, só para entender direitinho, você falou que seriam os 3 primeiros, Vai ser um conjunto de perguntas, os 3 que acertarem mais? Isso, os 3 que acertarem mais, ele vai dar a classificação para a gente, né? Quem ficou primeiro, Tá, quem ficou em segundo. esses 3 ganham os brindes, então. Exatamente. O terceiro lugar vai ganhar uma caixinha de som personalizada aí da Reply. O terceiro, um carregador portátil. E o segundo, um carregador portátil. E o primeiro vai ganhar um fone de ouvido aí também da Reply. Vou esperar aqui só mais um minutinho para o pessoal entrar. Quem tiver no celular e estiver entrando, conectando pelo computador, para dar tempo. Olha, a professora Simone também quer o brinde, ó. Tá certo, ué. Pode entrar, viu, Alisson? Você também pode participar, ué. Tem alguém que colocou ali o nome grande Reply, vai ser difícil identificar, né? Quem que é? Será que é o Coloca no Júlio? chat, é alguém da Reply? Se for algum aluno da PUC, coloca o nome no chat aí. Quem é o grande Reply? É o Marcelo. Será que já entrou todo mundo para a gente começar? Bem rapidinho, viu? E aí, pessoal, para os que ganharem, eu vou pedir, por favor, para ficarem um instantinho aqui na call, tá? Quando a gente encerrar, para eu poder pegar o endereço de vocês, pegar o nome completo, para vocês receberem em casa, tá? A gente acabou de falar de logística e vamos fazer acontecer, né? Bom, vamos começar então? Será que pode, Alisson? O que você acha? Acho que pode, né? Então, vamos lá. Pessoal, aí para quem não conhece a dinâmica, eu vou apertar iniciar. A pergunta vai aparecer e vocês vão ter alguns segundos para responder. É um quiz, então é múltipla escolha, tá? Vai ter uma resposta correta. São 5 perguntinhas, é bem rapidinho. Aí, atenção, quem responder mais rápido, ele considera, por exemplo, tiveram 2 pessoas que responderam certo, mas quem respondeu primeiro leva, tá? Então, boa Critério de sorte aí. desempate. Exato. E vamos que vamos. Então, qual empresa da Reply está falando com vocês hoje? Muito bem, apesar de ter um errinho de português ali, a Logistics Reply é que está falando. Parabéns, pessoal. Só o pessoinha que confundi aí com a Hermes Reply, mas está valendo. Bom, Mari está ganhando, Gustavo Luz. Muito bem, galera. Vamos para a segunda. Atenção que essa é exceto, tá? Muito bem, galerinha tá atenta, hein? 6 pessoas. Bom, o Gilson já tá no pódio, hein, Gilson? Vamos para a próxima. Essa, o Padilha falou mais no comecinho.
isso, hein, galera? Padilha, você tá um exímio professor, hein? Boa! Bem, ó, Gilson, Lucas, Simone também. Que isso, galera? Gustavo, vamos pro pódio. Essa tá mamão com açúcar, hein, galera? Muito bem. Boa. Vamos para a última questão. Gente, essa não sei, né? Não sei, sou suspeita de falar que tá fácil. Vamos ver. Boa, muito bem, galera. Bom, vamos ver quem ficou no pódio. Lucas. Segundo lugar, outro Lucas. E o grande final, o Gilson. Parabéns, pessoal. Vou pedir para vocês ficarem aí no final, para a gente poder. Vou parar de compartilhar na tela, tá? Para a gente poder pegar os seus dados e a gente enviar os brindes para vocês, tá bom? Parabéns, pessoal, vocês prestaram atenção direitinho, não foram perguntas fáceis e vocês arrasaram. Muito bem, professor Alisson. Eu gostaria de agradecer de novo e fomentar, né, que a gente tá com algumas oportunidades super legais em aberto aqui na Reply. Então, temos vagas na logística, temos vaga nas outras empresas. Então, gente, basta procurar a gente, pode nos conectar no LinkedIn também, que a gente está super aberto, às vezes, né, se não quer falar sobre vaga, quer falar sobre negócio, a gente também fomenta muito os nossos colaboradores e possíveis futuros colaboradores a trazerem negócio para a Reply. Então, chamem a gente para conversar, tomar um cafezinho é o que faz as novas ideias virem, né? Nós estamos abertos sempre a ouvir vocês. Só uma perguntinha rapidinho mesmo. Essas vagas são todas são presenciais ou são vagas remotas? Como é que é? Todas remotas, viu, Alisson? Então, o pessoal que Mas isso tiver é bom, em né? EAD aí, a grande maioria é remota. Bacana. Pouquíssimas vagas são presenciais. A gente tem quando o negócio exige, né? Se precisar, igual algumas vagas que precisa fazer o teste com o drone, aí não tem muito o que fazer, BH ou São Paulo. Mas a grande maioria, 98% das nossas vagas são remotas, tá bom? A gente tem colaborador hoje, o Júlio está lembrando, em Salvador, a gente tem colaborador no Paraná, a gente tem colaborador em Maceió. Então, assim, a Reply está no Brasil e no mundo mesmo. Muito bom. Legal. Pessoal, então acho que a gente já pode encerrar, né? Professora Simone, quer falar alguma coisa? Podemos só agradecer a eles aqui, né? Ao Alexandre Alisson, pela só fala. agradecer, só agradecer, né, Alisson? Sensacional a parceria. Eu fiquei participando aqui, desculpa, gente, garganta que tá meio ruim, participando aqui do Kahoot para ver como é que funcionava todo o processo, que eu fiquei doida para acertar, sabe, gente? Mas aqui, olha, eu não ganhei porque eu tive que deixar aqui pro pessoal, sabe? Porque senão eu tinha ficado em primeiro lugar, viu, Gilson? Muito bacana, muito legal. Eu estava ligadaça aqui, ó, nos assuntos todos. Parabéns, viu, Alexandre? Sensacional sua fala. Obrigada, Cristiane. Sensacional aí o trabalho aí de vocês. Muito bacana, né, Alisson? Muito legal. Cristiane, só Muito combinar legal. com o pessoal que ganhou o sorteio, como é que nós vamos fazer se a gente, na hora que logo encerrar aqui, eles ficarem para você conversar com eles, certo?
Isso mesmo, pode ficar, pessoal. Eu vou disponibilizar o meu LinkedIn aqui no chat também, para o pessoal me adicionar, me conectar, e eu posso ser a ponte aí para o resto do time, tá? Faço questão aí de passar. Deixa eu pegar o LinkedIn do Padilha também. Ó, Padilha, estou te comprometendo, hein? Por favor. Vai ser um prazer conectar com todos vocês. A Mari Aproveito já para agradecer colocou ao aqui. Alisson, ao professor Simone. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente é muito especial para mim ter essa oportunidade de retornar agora e falar numa instituição que mudou a minha vida. Então, fico muito feliz em falar para vocês aqui hoje. Muito legal. O agradecimento é nosso, claro, né, Simone? Obrigado mesmo. A parceria todo mundo ganha, né? Mas acho que nós aqui saímos ganhando mais e esperamos que a gente possa ter mais momentos como esses aqui. Sim, Muito com obrigado. certeza, muito bacana. Ô, Alexandre, eu tinha visto seu currículo, eu tinha falado que eu tinha esquecido de comentar isso, viu? Muito bacana, Alexandre, ser filho da PUC, né? Que igual a gente fala, e aqui está aqui com a gente hoje, né, Alisson? Muito legal, né? Esse retorno, essa troca, isso é muito rico, assim, acho bacana isso na PUC, como que a gente tem essa continuidade, né? Assim, como que os alunos vão, né? Passam pela PUC, formam, vão para o mercado e retornam, isso é muito comum, e isso a gente fica muito feliz com esse processo. Fiquei muito feliz aqui de ter você com a gente hoje, somente sabendo, né, que você esteve aí com a gente por tanto tempo estudando e estudando, fazendo sistemas de informação com a gente. Muito legal, viu? Fiquei muito feliz aí com a sua trajetória e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. A gente fica feliz porque é sinal de que o trabalho aqui é bem feito, a gente espera, né? Sim, excelente. Acho que vocês fizeram referências de pessoas com as quais eu estudei, então o Lúcio foi um dos meus professores lá no início, um grande professor, uma grande pessoa, um sujeito transformador, o Vitor, a Maria Inês, dentre tantos outros aí que eu tive a oportunidade de passar, então muito obrigado. Legal. Pessoal, só para a gravação aqui, então, boa noite para todo mundo, obrigado a presença aí dos alunos, principalmente também, né? O evento foi para vocês, né? Todo mundo aprendeu, mas vocês são a razão do evento aqui. Boa noite a todos, bom descanso. Até mais. Mais, pessoal. Boa noite.